Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Jesus e os Homens 5, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 24 de maio de 1970. O confronto de Jesus com os homens, tão bem equacionado pelo Espírito da Verdade, mostra a insignificância dos que dizem não crer em Deus e no seu único representante na Terra, em todos os tempos da humanidade. Agora, formulamos nova pergunta ao céu da LBV. O que é que ocorria cientificamente quando Jesus desaparecia da vista dos homens? Não esqueçais. O perispírito que serviu de corpo visível e tangível ao Cristo durante a sua permanência entre vós, não era mais que uma veste que ele usava para estar entre os homens e que abandonava quando desaparecia de suas vistas para voltar às regiões superiores. Jesus se afastava todas as vezes que a sua presença entre os homens deixava de ser necessária. Quando desaparecia, as partes constitutivas do perispírito tangível apenas se eclipsavam, para surgirem de novo quando o Mestre o quisesse. Dissemos que apenas se eclipsavam porque elas se separavam, mas sem deixarem de permanecer tais quais eram, isto é, sem deixarem de existir, prontas a se reunirem novamente pela ação da vontade de Jesus. Não havia solução de continuidade na vida orgânica daquele corpo, durante a ausência de quem o mantinha. Assim como a formação desse perispírito tangível, análogo aos corpos dos espíritos superiores, mas quase material, se deu pela aplicação das leis naturais e imutáveis e pela apropriação dessas leis ao vosso planeta, mediante a utilização dos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrestres. Também as leis naturais e imutáveis obedeciam à sua vida orgânica, seus desaparecimentos e a maneira por que Jesus se libertava dele, deixando-o e retomando-o,
até abandoná-lo definitivamente quando se verificou a ascensão. Ainda não vos é possível ter a perfeita compreensão destas leis, nem nos é possível explicá-las aos homens enquanto ignorarem a natureza dos fluidos, suas combinações, suas propriedades, sob o império da grande lei universal de atração magnética, sob o influxo dessa atração e, ao mesmo tempo, sob a ação e o poder espirituais dos espíritos puros. Quando, pois, desaparecia das vistas humanas, Jesus abandonava o seu perispírito tangível, o seu corpo humano aparente, que sumia na massa dos fluidos, permanecendo, porém, no meio que lhes era próprio, os princípios que o constituíam. Entendei, o liame que os prendia a Jesus, sob a ação da sua vontade, era efeito de atração magnética, efeito que ainda vos é impossível compreender perfeitamente. Os poderes dos espíritos puros e mesmo dos espíritos superiores, a potencialidade espiritual do Cristo de Deus, estão muito acima das inteligências humanas. Só a força de estudar e praticar o magnetismo humano é que chegareis a compreender o magnetismo espiritual e as propriedades da sua constante ação sobre toda a natureza. Uma vez constituído por Jesus o seu corpo humano aparente, os elementos que o compunham se conservavam em estado de permanente e recíproca atração, do qual lhes resultava a reunião imediata quando, objetivando esse efeito, sob eles atuava a vontade do Mestre. A desagregação do seu perispírito temporário porque só lhe serviu durante sua missão terrena, não era obstáculo a que houvesse um traço de união entre suas partes integrantes. Gostaríamos de vos fazer compreender essa extraordinária ação, mas nos faltam os termos na vossa linguagem. Além disso, obsta a qualquer explicação direta a ignorância em que vos encontrais da natureza e propriedades dos fluidos, de suas ações e funções na formação e na vida do corpo fluídico dos espíritos superiores, na formação especialíssima do corpo de Jesus, das leis naturais e imutáveis que regem a formação e a vida desses corpos. Todavia, considerai uma nuvem tocada pelo vento. Ela se dispersa, se eleva a regiões superiores e desaparece de vossas vistas. Como, porém, há uma tendência para a unificação, logo que sopre favorável aragem de novo, se reúnem as partes que o vento separou e a nuvem compacta reaparece. Tal era, mas apenas aproximadamente, pois são falhas todas as comparações, o efeito que o afastamento espiritual de Jesus produzia sobre o corpo perispirítico que o tornava visível aos homens. Quando o Mestre se avizinhava deles, todas as partes componentes daquele corpo se aproximavam e se reuniam novamente e, conservadas unidas pela sua presença, formavam o todo representativo de um corpo semelhante ao vosso, isto é, tendo a aparência do vosso, mas de natureza diversa.
pela análise e pela síntese, a química vos oferece numerosos exemplos de decomposição e composição de corpos que, enquanto reunidos os componentes formavam um todo único, de aspecto diverso dos que cada um deles apresenta, quando dissociados. Considerai o que já consegue a vontade do homem no campo do magnetismo, de conformidade com a ciência humana, pouco desenvolvida, e com as experiências que realiza, tão limitadas. Considerai os efeitos magnéticos que ele obtém pela ação permanente da sua vontade, mediante a influência atrativa dos fluidos, e, em seguida, meditai sobre o que poderia ser o poder da vontade de Jesus, para que, sob o império dessa vontade, se manifestassem os princípios constitutivos do seu perispírito tangível, tendo o Cristo, como sabeis, o conhecimento perfeito de todos os fluidos, de suas naturezas, propriedades e combinações, dos efeitos dessas combinações, dos modos pelos quais os mesmos fluidos se comportam na formação e no entretenimento de um corpo perispirítico análogo aos dos corpos dos habitantes dos mundos superiores, da maneira de tornar esse corpo aparentemente humano, pela adjunção dos fluidos ambientes que na Terra servem para a formação dos seres terrestres, das leis de atração que regulam essas formações sob a ação do magnetismo espiritual e da poderosa vontade do Espírito puro. Ó bem-amados irmãos, quando chegar o momento de responder às críticas, a incredulidade, filha do orgulho e da ignorância, é o que menos falta a tantos homens, poderemos desenvolver o pensamento que domina tudo o que acabamos de dizer. A cada dia basta o seu labor. Mas repetimos para concluir: o perispírito, que servia de corpo visível e tangível a Jesus, enquanto o Mestre permaneceu entre vós, não era mais que uma vestimenta que ele tomava para estar entre os homens e que despia logo que se afastava de suas vistas. Somente depois de finda a sua missão terrena, na época da sua chamada ascensão, os princípios constitutivos desse perispírito, suas partes componentes, se separaram definitivamente e voltaram aos meios que as atraíam. As esferas superiores volveram os fluidos tirados de lá, enquanto a vossa atmosfera reabsorvia os que dela haviam saído. Poderá existir fato mais simples? Claro que não, para os que têm olhos de ver.